Fala galera do YouTube, Diego aqui e bora para nossa 11ª aula aí da série de controles para Bolsa de Valores, que a gente está construindo esse nosso controle muito maneiro para você ter em um lugar só tudo da Bolsa de Valores, ter tudo ali organizadinho, bonitinho, com o imposto de renda que você vai ter que pagar, que a gente vai ver daqui a pouco, mas vai estar tudo lá em um lugar só. Lembra de curtir esse vídeo aqui, que você sabe que me ajuda bastante, se inscreve no canal, clica no sininho para você ser notificado de todos os vídeos que saem aqui no canal de segunda a segunda. Tem vídeo todo dia na semana de Excel, VBA e Power BI, então faz isso daí. Antes da gente começar o conteúdo, se você quiser ter acesso às outras aulas antes da 11ª, que é essa aula daqui, então da primeira até a 10ª aula, é só você clicar na descrição do vídeo, vai estar lá, baixar a série de controles para a Bolsa de Valores e também tem um arquivo da aula que a gente vai usar hoje. Então tem tudo lá, clica lá que aí você consegue ter acesso a tudo. Não sei se na aula passada você me respondeu quantas aulas você assistiu da série de controles para a Bolsa de Valores. Se você não respondeu, me responde aqui. Quantas aulas você já assistiu? A gente já teve 11. Quantas você assistiu até agora? 1, 2, 3, 4? Todas as 11? Me diz aí que eu quero saber. Faz isso daí e bora começar o conteúdo da aula de hoje. Show de bola! Como eu prometi para vocês na aula passada, a gente fez isso daqui, ó. A gente tinha preenchido o finalzinho da tabela e daqui a pouco a gente formata ela. E hoje a gente vai ver o que? Como eu crio essa cotação. Crio não, como eu extraio essa cotação recente de um ativo. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual que é a cotação de Cash 3, eu consigo utilizando fórmulas, se você tiver o Office 365, ou algumas ferramentas se você não tiver. Vou mostrar essas duas formas. Antes da gente fazer isso, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma formatada aqui nessa tabela e eu vou usar essa formatação daqui, ó, para ficar bem parecido. Então, vou selecionar isso aqui, ó, selecionei, vou selecionar aqui, ó, essas duas linhas, venho aqui no pincelzinho, como eu tenho essa formatação já pronta, eu vou colar ela lá. Clico aqui, ó, e clico aqui, ó, puf, colei ali a formatação. E agora é só ajustar o que eu quero de formatação numérica. Então, ó, isso daqui é tudo dinheiro. Então, vou formatar como dinheiro. E isso daqui é um percentual. Show de bola. Percentual tá ali certinho. Show, ficou muito mais bonitinho. E esse daqui, ó, essa tabelinha do lado, lembra que a gente vai ocultar ela depois, porque aqui não tem informação que eu preciso. Outra coisa que eu acho legal ter é selecionar tudo e deixar centralizado. Fica melhor para visualizar nesse tipo de tabela. Então, show de bola. A única coisa que a gente tem que estar meio errada aqui, meio não, está 100% errado, porque isso daqui é um valor fictício, é esse preço atual aqui. Então, essa célula, a gente vai querer que ela seja muito mais certeira aqui no preço atual do ativo. E aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso. Primeira forma, é a forma do Office 365, que vocês vão ver que é bem simples. Vou adicionar uma nova aba, clicar aqui, ó, cotações. Vou jogar ele lá para o final, ou aqui também, aqui tá bom. Colocar ativo e eu vou colocar todos os ativos que eu tenho. E a gente já viu como a gente pode fazer isso, utilizando a fórmula único. Então, ó, igual único, vem aqui, seleciona todos os ativos. Isso se você tiver o Office 365. Beleza. Assim eu já consegui listar todos os meus ativos. Vou copiar o cabeçalho, ó, clicar, selecionar aqui, ó, o pincelzinho, cotações, coloquei aqui, perfeito. Vou alinhar tudo ao centro. E tá aqui direitinho. Vou copiar isso aqui, ó, Ctrl V e vou colocar assim, ó, cotação. E aqui a gente vai colocar uma fórmula, que é a fórmula que extrai a cotação de um ativo. E aqui, ó, vou dar zoom, 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 para ficar mais próximo, para vocês verem melhor. E vamos lá. Igual histórico de ações. É a fórmula nova aí do Excel, porque se você tiver Office 365, você tem essa fórmula que consegue extrair o histórico de uma ação. E funciona também para ETF, para fundo imobiliário. Faz o seguinte, a ação é qual é o ativo. Você clica aqui, ó, SAPR11. Ponto e vírgula, data inicial. Qual é a data que você quer esse ativo? A cotação, qual é a data que você quer a cotação desse ativo? Vou colocar aqui, ó, hoje, abre e fecha parênteses, que ele vai pegar a data de hoje. E aí, a data de hoje. Hoje, que eu estou gravando o vídeo, não necessariamente é a data que você está vendo. Muito provavelmente não é, porque esse vídeo vai sair mais para frente. Mas aqui ele vai te dizer a data de hoje no seu computador aí, quando você estiver escrevendo. Fecha parênteses e pronto. A gente não precisa mais nada para ela funcionar. Depois a gente ajusta ela, para deixar ela do jeito que a gente quer. Dou um Enter. Repara só, aconteceram duas coisas ali. Ele ficou #busy e depois #valor. #busy significa o quê? Ocupado. Que ele estava processando, procurando a cotação desse ativo. E depois #valor é porque ele não encontrou a cotação de fechamento desse ativo para a data de hoje. Por quê?
Porque na hora que eu estou gravando esse vídeo, o mercado ainda não fechou. Então, ele não tem uma cotação de fechamento. O que eu posso fazer? Entrar aqui e ao invés de pegar a data de hoje, pegar a data de ontem. Só que eu estou gravando numa segunda-feira e a data de ontem, ou seja, hoje menos 1, é domingo. Hoje menos 2 é sábado. E hoje menos 3 é uma sexta-feira. Então, nesse caso, eu precisei de hoje menos 3. E se eu der um Enter aqui, ó, repara, ele vai pegar a cotação de sexta-feira desse ativo. E ele cria uma matrizinha, tá vendo? Ó, vou dar selecionar, duplo clique e tá lá. Para o dia 19/2, o fechamento foi de 21,08. Show! Alguns probleminhas aqui. Primeiro problema, eu não quero ter que ficar escolhendo a data. Eu quero fazer isso de forma automática. Como é que a gente vai fazer isso? Repara só. A gente vai usar a fórmula se erro. Então, eu vou tirar isso aqui, ó, vai ser 0. Então, ó, vai deixar assim, vai dar hashtag valor. Como é que funciona essa fórmula se erro? Eu, basicamente, me dou mais de uma tentativa. Como assim? Repara, eu falo para a fórmula seguinte, ó, calcula isso daqui. Mas se der erro, faz uma outra conta. Já entendeu o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Faz essa conta daqui. Mas se der erro, faz a conta com hoje menos 1. Se der erro, faz com hoje menos 2. Se der erro, hoje menos 3. Se der erro, hoje menos 4. É bem improvável dar erro com hoje menos 4. A única forma de dar erro com hoje menos 4 é se tiver feriado no meio e aí ele não tiver a cotação. De outra forma, isso vai dar certo. Então, repara como é que ficaria a estrutura. Ó, eu vou copiar isso daqui, ó, Ctrl C, porque a gente vai usar essa estrutura várias vezes. Então, ó, se erro, valor, valor se erro. Ponto e vírgula e vou dar um Ctrl V aqui. Então, valor, que é essa primeira cotação aqui, ele vai fazer o quê? Calcular a cotação desse ativo hoje. Perfeito. Se isso daqui der erro, eu vou fazer isso aqui, ó, valor se erro. E aqui eu tenho que colocar o quê? Ó, vou fechar parênteses, fechei a forma. Tem que ser hoje, abre e fecha, menos 1. Beleza. Só que a gente viu que isso daqui pode dar erro também. Então eu tenho que colocar um se erro aqui dentro. Repara como é que vai ficar. Se erro, e aí eu fecho um parênteses aqui fora, ó, aqui fora. Beleza. Antes desse parênteses, a gente vai colocar, ó, ponto e vírgula, que agora a gente vai para o valor se erro desse aqui, ó. Ctrl V. Hoje, abre e fecha parênteses, menos 2 nesse caso. Eu sei que tem bastante parênteses, eu sei que tem bastante coisa aqui uma dentro da outra, mas a estrutura é essa. Valor, valor se erro. E aqui a gente está simplesmente fazendo o quê? Colocando um dentro do outro. Para fazer o quê? Ó, calcula o de hoje. Deu erro, hoje menos 1. Deu erro, hoje menos 2. Deu erro, hoje menos 3. Eu vou fazer isso até hoje menos 4. Mas, ó, vai ficar o seguinte. Aqui eu vou colocar se erro. Aí aqui no final, hoje menos 2. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Hoje menos 3. E aqui, para fechar, é nesse aqui, ó. Se erro, abre e fecha o parênteses aqui. Ponto e vírgula. Aqui, menos 4. Dou um Enter e ele automaticamente ele calcula ali pra gente. Ele vai tentar hoje, se não, menos 1, se não, menos 2, se não, menos 3, e nesse caso aqui já foi suficiente. Mas se não fosse, ele faria o menos 4, que aí ele teria a cotação. Então a gente fez todo esse erro aqui para ele conseguir achar aquilo ali, sem a gente precisar ficar colocando na mão qual que é a data certinho. Então show! Dessa forma a gente consegue essa fórmula. Uma outra coisa que a gente teria que fazer na fórmula é o seguinte, ó, aqui a gente tratou ela com todo esse erro. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa mesma fórmula aqui para baixo, para Cash 3, para a gente ver uma outra coisa. Porque aqui a gente tem muita informação, tá vendo? A gente tem data e a gente tem também a parte de fechamento. E eu não quero tudo isso, eu quero só que ele me dê a data e a cotação. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, histórico de ações, vou clicar aqui em Cash 3, ponto e vírgula, data. Eu já vi que vai funcionar, ó, hoje menos 3. Ponto e vírgula. Repara que eu tenho vários outros argumentos. Eu poderia pedir não só uma data, mas uma data inicial e uma data final. Mas eu não quero. Então, ó, ponto e vírgula de novo. Intervalo, se eu quero cotação diária, semanal, mensal, não quero também. Ponto e vírgula. Cabeçalho. Opa, show de bola. Eu quero que ele não me mostre esse cabeçalho, esse data e fechamento. Então, eu vou colocar, ó, 0. E aí ele não me mostra o cabeçalho. Eu poderia colocar ponto e vírgula para ele me dar outras cotações também. Se eu quisesse, ó, data, fechamento, abertura, alto, baixo, volume. São essas as opções que a gente tem na fórmula histórico de ações, mas eu não quero nada disso. Então, ó, vou apagar esse último aqui e vou dar um Enter. Repara,
ele vai me dar a cotação direitinho de Cash 3, mas ele não me dá aquele cabeçalho. Então, isso daqui eu acho muito mais útil. O que eu vou ter que fazer? Exatamente acrescentar isso daqui dentro da fórmula histórico de ações que eu tinha colocado ali para Sanepar. Então, repara só, vou dar um Ctrl C, vou chegar aqui, ó, e toda vez depois do hoje, vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Hoje menos 1, Ctrl V. Hoje menos 2, Ctrl V. Hoje menos 3, Ctrl V. Hoje menos 4, Ctrl V. E aí sim, teria sido muito mais fácil a gente acertar a fórmula histórico de ações e depois colocá-la dentro desse erro. Mas aí a gente fez esse erro primeiro e depois dá para ajustar também. Isso é um pouco mais confuso. Mas lembra que é um vídeo, você consegue voltar e ver onde é que eu coloquei cada uma delas e você também tem acesso a essa planilha. O grande problema aqui é que fica muito parênteses, porque cada fórmula já tem muito parênteses por si só. Então fica um pouquinho confuso, eu sei. Mas tenho certeza que você vai pegar, principalmente se voltar, que aí você consegue pegar tudo. Vou dar um Enter lá, ele dá uma leve carregada e depois ele vai fazer o quê? Coloca lá a cotação sem o cabeçalho. Arrasta aqui para baixo, ele vai dar uma calculada e pronto, vai estar ali todos eles. Então show, aqui a gente tem. Aí você pode estar se perguntando o seguinte, pô Diego, a gente está no Office 365, ao invés de eu arrastar para baixo, eu poderia vir aqui, ó, e ao invés de selecionar, caraca, ficou grandona a forma, mas ao invés de selecionar, ó, aqui, A2, eu poderia colocar A2 hashtag, que aí ele calcularia para essa linha, para essa, e por aí vai. Sim e não. A teoria está certa, mas a teoria só estaria certa se a resposta fosse uma única célula. Então, se aqui, ao invés dele responder data e cotação, ele me respondesse apenas data ou apenas cotação. Mas como ele responde uma matriz também, e a gente colocou dentro da fórmula se erro, isso daqui não vai dar certo. Então, se eu colocar hashtag, 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 ele vai me dar só a primeira informação. Então, ele vai me dar a data, data, data. Então, isso daqui não vai funcionar. Nesse caso, a gente realmente teria que fazer isso de forma manual e arrastar aqui para ter a cotação. Mas aí é simples. Toda vez que a gente tiver um novo ativo, a gente chega e arrasta aqui um pouquinho a fórmula para baixo. Então, perfeito. Outra coisa que a gente tem que fazer é mudar esse cabeçalho aqui, ó. Cotação veio para cá, então, ó, e aqui é data. E essa data a gente não precisa dessa coluna. Como a gente não precisa dela, ó, botão direito, ocultar. Show de bola, a gente pode ocultar ela. Se você gosta de ver ela também, não tem problema. Você pode selecionar aqui as colunas, botão direito, reexibir, que ela aparece ali. É gosto, o que você preferir mesmo. Então, perfeito. Primeira forma é utilizando a fórmula histórico de ações. A outra forma, que é como você pode obter essas cotações sem ter o Office 365. Como é que você faz isso? A gente vai precisar buscar essas informações da internet. E aí existem N formas de a gente fazer isso. A gente pode buscar de um site que tem as cotações, mas a forma que eu mais gosto é integrando com o Google Sheets. E aí a gente tem que dar um ponto positivo para o Google Sheets, que independente da versão, ele já tem a fórmula lá bonitinho. Como é que a gente faz isso? Seguinte, abre o Google Drive. Então coloca lá, drive.google.com e entra lá. Você tem que ter uma conta no Gmail, faz o seu login. Quando você cair aqui nessa paginazinha, e aqui está tudo apagado, lógico, para vocês não verem tantas informações, vem aqui em novo, e aqui eu coloco planilhas Google. Ele vai criar uma nova planilha do Google Sheets ou do planilhas Google. O que eu quero fazer aqui? O seguinte, você escreve aqui assim, ó, o nome do ativo e a gente vai colocar uma fórmula ali do lado. Os 3 ativos que eu tenho são esses aqui, ó, SAPR 11, aqui a gente tem IDUC 3, Cash 3. A fórmula que a gente vai usar, deixa eu dar um zoom aqui também, para dar para ver um pouquinho melhor, colocar 200, aqui ficou melhor. A fórmula que a gente vai usar é a seguinte, igual Google Finance. E aqui, ó, eu dou um tab, aqui ficou bem grande, vou fechar isso daqui. Quais são as informações que ela me pede? A ação. Tem mais informação que eu posso colocar? Tem. Mas se eu colocar só a ação, já funciona normalmente, então eu não preciso. Ele vai pegar a cotação dessa ação para hoje e para esse exato minuto. Ele não pega nem a cotação de fechamento, é a cotação mais recente. Dou um Enter, ele dá uma carregada e está lá, 20,88. Se eu arrastar para baixo, repara, está lá, ó, 31,58, 26,52. Então, essa informação é até mais precisa do que a informação lá da histórico de ações. Ponto positivo aqui para o Google Sheets nesse caso, mas o Excel está evoluindo também e já tem aquela fórmula lá, daqui a pouco ela deve melhorar também. Então, show. Beleza, coloquei aqui os ativos. Como é que eu faço para pegar essa tabela e colocar ela no meu Excel? Faz o seguinte, a gente tem que vir aqui, ó, arquivo, e
publicar na web. Publicar essa página na web. Aqui a gente deixa documento inteiro, página da web, publicar. Ele pergunta se você quer mesmo publicar, você coloca ok, quero sim publicar. E ele vai te dar um link, que é o link dessa planilha que você acabou de publicar. Ctrl C nesse link, show de bola. Volta lá no seu Excel. Agora a gente vai fazer o seguinte, independente da sua versão do Excel, você consegue fazer isso daqui. Dados, a gente vem aqui em da web, que a gente vai obter dados da web, e a gente vem aqui, ó. Ele vai abrir uma paginazinha que ele está carregando e ele vai te perguntar qual que é o link que você quer obter dados. E como a gente já copiou o link, é só vir aqui, ó, Ctrl V. E pode deixar no básico aqui mesmo. Dá um OK, ele vai dar uma leve carregadazinha. A gente clica aqui, ó, seleciona o nível, tem vários níveis do link que a gente colocou. Vai lá no último, vai lá no final, conectar. Vai dar uma carregadazinha e ele vai mostrar as opções que ele tem naquele link, ó. Ele carregou e ó, tem o documento e tem o table, que é uma tabela, que é justamente a tabela que a gente tem lá na nossa planilha. E repara como é que ela tá, ó. Table, ela tá desse jeito. A gente pode dar uma melhoradinha nela, porque, por exemplo, eu não quero essa coluna em branco, não quero essa coluna daqui. É só a gente vir, ó, transformar dados, que ele vai dar uma carregada e ele vai abrir o Power Query. E aqui, ó, pode ficar tranquilo que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É o editor de consultas que a gente pode editar essas informações que a gente coloca aqui para dentro do Excel. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, eu vou selecionar essas duas colunas, ó, vou selecionar essa, segurei o Ctrl e vou selecionar essa daqui também. Botão direito, remover colunas. Beleza, pronto. Já selecionei ali, já fiz aquilo bonitinho. Eu quero fazer mais alguma coisa aqui? Ou essa tabelinha já está boa para mim? Essa tabelinha já está boa. Para mim não precisa mudar mais nada. Então o que eu vou fazer? Vem aqui em fechar e carregar. Fechar e carregar. Ele vai fazer o quê? Dar uma carregadinha e pronto. Carregou aqui na minha planilha exatamente aquelas informações que eu tenho no Google Sheets. Então, ó, vou dar um zoomzinho aqui para ficar mais próximo. Ó. Cotações, 140 de zoom, 140. Então tá direitinho. O que eu tenho aqui? Toda vez que eu colocar novas informações aqui no meu Google Sheets, ó, aqui no meu Google Sheets, posso fechar isso daqui e adicionar um ativo e atualizar lá na minha planilha, ele vai atualizar também. Então, essa informação daqui, se eu não me engano, ela atualiza a cada 20 minutos. Que está aqui, ó, ele te dá um disclaimerzinho. As cotações não são provenientes de todos os mercados, talvez tenham até 20 minutos de atraso, que é o tempo que eles ficam atualizando ali. Se eu vier daqui a 20 minutos e atualizar, ele muda essa informação para mim também. Então tá aí uma outra forma de você obter cotações de ativo e até em tempo real, utilizando o Google Sheets. Como é que a gente faz para atualizar? Então toda vez que eu abrir a planilha, por exemplo, eu quero que isso daqui atualize. Como é que eu poderia fazer isso? Botão direito, a gente vem aqui, ó, em atualizar. Isso ele faz a atualização manual. Você vem em botão direito, atualizar. Outra forma de atualizar isso, toda vez que você abrir a planilha para fazer isso automático, clica na sua tabela, vem em Design da tabela e vem aqui na setinha de atualizar, Propriedades da conexão. Beleza. Aqui a gente pode configurar como é que a gente vai deixar essa atualização. Então você pode atualizar a cada X minutos, de tempo em tempo. Isso daqui eu não gosto muito de colocar. O que eu gosto de usar é esse daqui, ó, atualizar dados ao abrir o arquivo. Assim que ele abrir, ele já vai atualizar essa tabelinha para você. E também essa opção é legal de deixar marcada, atualizar esta conexão em atualizar tudo, que é o seguinte, vem aqui, dá um OK. Toda vez que você estiver aqui na guia dados e clicar em atualizar tudo, ele vai inclusive atualizar as informações dessa tabela daqui. Então lembra, se eu vier aqui, adicionar um ativo, preencher ele bonitinho, vier aqui, atualizar, ele vai atualizar e pronto, já tem a cotação. Se as cotações aqui atualizarem, ele vai mexer aqui também e ele vai deixando isso mais automáticozinho. Então essa é uma segunda forma da gente fazer. Perfeito. Mostrando como é que a gente pode fazer isso, vou excluir essa opçãozinha daqui. Vou excluir, ó, excluir, beleza? Porque eu não preciso mais dela. Eu só preciso ter uma aba com as cotações. O que eu vou fazer com essa aba? Vem aqui em resumo e lembra que esse valor é um valor fictício? Vamos pegar o valor real. Então, ó, igual PROC-V, esse valor, ponto e vírgula. Lá na aba de cotações, daqui até aqui, ponto e vírgula, 1, 2, 3, é a terceira coluna que eu quero como resposta. Ponto e vírgula 0, exatamente igual os outros PROC-Vs que a gente já fez nessa nossa série. Vou dar um Enter, repara lá, a cotação de Cash 3 de
mais recente, pode ser de hoje, pode ser de sexta, de quinta, dependendo aí de quando ele achou essa cotação, era 27,74. Perfeito. E aqui ele calculou o valor atual, calculou a variação e a variação percentual. Lembra que a gente pode deixar essa fórmula dinâmica para ela arrastar para baixo para todas as outras informações da matriz quando a gente tiver outras informações. Faz o seguinte, F2, a gente aqui, esse F2 que se refere ao ativo, tem que colocar o hashtag, dá um enter, beleza. Aqui, F2, a gente tem que colocar isso daqui dinâmico também, hashtag. E aqui, ó, se eu não me engano, a gente já tinha colocado. Já colocou, então tá perfeito. Dessa forma, a gente finaliza aqui para a aula de hoje. A gente já tem a nossa tabelinha auxiliar, a nossa tabela pronta. A gente já aprendeu a calcular as cotações, tanto com o histórico de ações. E aqui a gente colocou um erro que deixou um pouquinho mais elaborado. Não vou nem dizer complicado, porque só ficou um pouquinho mais elaborado mesmo. E aqui também a gente viu lá utilizando o Google Sheets e a integração, publicando na web um pouquinho de Power Query, como é que a gente extrai essas informações sem ter o Office 365. Espero que tenha atendido aí a galera que não tem essa versão do Excel. Espero que tenham gostado. Me diz aí nos comentários se você chegou até agora, porque, de novo, é muito legal saber que eu comecei e fui até o final. Eu também quero saber quem foram essas pessoas que começaram e foram até o final. Então, me diz aí se você chegou. Só fala, cheguei, Diego, fui até o final, gostei da aula. Ou me dá aí também outros comentários de sugestão, me diz o que você está achando da série, me diz quantas aulas você já viu dessa série. Quero saber aí o que vocês estão achando. Faz isso daí. Lembra de deixar seu like no vídeo para dar aquela ajudada. Se inscreve no canal, que aí você está se ajudando para receber todos esses vídeos aqui que a gente publica para vocês. E também não se esquece de baixar toda a série para você assistir. Se você não deixou de assistir alguma aula, também lembra de que a gente tem aqui a planilha prontinha, com tudo que a gente fez, gabarito, para você poder ir comparando também à sua disposição. E é isso. Espero que tenha gostado. Te vejo na próxima aula.